humanidade entra no tempo. Um portal. Cara, imagine você tá num 4D e de repente você virar uma TV flat, que você só vê tudo ali. É mais ou menos isso que aconteceu. O eterno, porque o eterno é muito maior, entendi, é uma dimensão muito maior do que o tempo. Ele entrou, é como aqueles filmes que você entra na televisão e você fica lá dentro, entendeu? Preso ali, foi o que aconteceu. O eterno se revestiu do tempo, se apequenou, se esvaziou, o céu tocou a terra. É um momento extraordinário. A Bíblia diz que na plenitude dos tempos, quando tudo estava pronto para acontecer, Jesus entrou. E agora, o que significa a plenitude do tempo? Porque pensa, qual é o único país do mundo que se fala hebraico? Israel. Isso porque eles forçaram a barra, porque a língua já tinha até meio que desaparecido. Não, a língua renasceu, né? Isso, eles forçaram então a barra. Imagine, como é que os apóstolos iam levar a mensagem para o mundo inteiro? Em hebraico? Não. Por isso, mais de 300 anos antes, Alexandre o Grande domina o mundo e ele tinha como objetivo primeiro não só dominar, porque os romanos eles dominavam, não queriam nem saber, permitia que cada um ficasse com a sua cultura. Os gregos não, eles eram soberbos, não. Vai ter que todo mundo falar grego e vai ter todo mundo que aceitar a nossa cultura. Então isso que a gente chama de helenização. Então, de uma hora para outra, todo mundo falava grego. Mais do que o inglês. Tanto é que Pedro era pescador, escreveu a carta dele em grego, não é isso? Todo mundo falava grego. E quando, 200 anos antes de Cristo nascer, as comunidades judaicas que estavam longe, como por exemplo em Alexandria, no Egito, não falavam mais hebraico, eles não podiam mais ler a Bíblia, a Torá. E nem a Tanar, que é o Velho Testamento inteiro. Então foi feita uma versão chamada Septuaginta, a versão do Velho Testamento em grego, para que eles pudessem estudar. Pois é, quando Jesus vem e os discípulos vão saindo pregando o evangelho e mandando as cartas, em que língua eles mandaram? Em grego. O Novo Testamento foi escrito numa língua chamada grego koiné, grego comum. Outro aspecto importante também na conjunção do tempo certo era a Pax Romana. Porque os romanos, o que eles fizeram? Eles fizeram estrada em todo o reino e garantiam que nessas estradas romanas houvesse segurança. Então os cristãos, quando iam levando a mensagem, iam pelas estradas. Então juntou a cultura, entendeu? Milenar não, helenista, né? A cultura grega, que era já universal, juntou a língua para poder escrever o Novo Testamento, juntou as estradas que garantiam segurança e o povo foi levar o evangelho para o mundo. Ou seja, quando Paulo, que conhecia essas 3 línguas, Paulo era fluente no grego, era fluente no latim, como romano, e era fluente no hebraico. O que queria dizer na época ser um centurião, Lamartine? Ele era alto escalão? Ele era um líder de 100 soldados. O destacamento dele era de 100 soldados. Ele precisava ser um homem mais culto para ser um centurião? Não, existia, obviamente, uma série de quesitos, mas tinha a ver com as guerras, as batalhas. Tá. Tudo isso era política, né? Quem determinava os cargos eram os generais, os maiores, mas mesmo os generais, eles acabavam, quando terminava a sua vida militar, eles iam para o Senado. Então havia uma ingerência muito grande dos políticos também nisso. Mas um centurião era alguém que tinha se destacado como soldado raso nas guerras, foi herói, e aí ele vai ganhando, né, destaque, vai ganhando reconhecimento e de repente ele se torna um centurião. Um centurião era normalmente alguém destacado para alguma região conquistada pelos romanos para ele garantir a ordem, né? Então ele não precisava necessariamente ser tão culto quanto era Saulo. Não. Saulo ele era um intelectual, ele nunca fez parte do exército. Tá. Saulo era filho de judeus, e um judeu importante, tanto é que ele recebeu cidadania romana
por herança. Quando ele disse que ele era cidadão romano, o cara falou, mas pera lá, como é que você conseguiu isso? Eu estou lutando há tanto tempo e não consigo. Não, eu recebi de herança do meu pai. Então o pai dele era alguém importante. Foi treinado aos pés de Gamaliel, que era o principal mestre judaico, e conhecia tudo da cultura grega. Tanto é que quando você vê as cartas de Paulo, você vê claramente elementos do platonismo lá, da cultura platônica. Ou seja, ele era um homem preparado para ser essa interface de um evangelho judaico para o mundo helênico. Tá. Paulo foi o homem mais extraordinário. Os discípulos viveram com Jesus, tá, mas quem ganhou o mundo fora do mundo judaico foi Paulo, porque ele tinha linguagem, tinha a cultura, o conhecimento e tinha autoridade. Ele chegava como cidadão romano, abria portas, ninguém podia fazer nada com ele. E ainda passou perrengues, foi apedrejado depois, né? Mas ele era um homem que que Deus usou para transformar a cultura daquele tempo, e o evangelho chegou a nós principalmente por causa de Paulo. E Lamartine, 12 apóstolos, e é interessante, tudo sobre isso é interessante, mas vamos lá. 12 apóstolos, a gente sabe, a gente falou do Judas e da função dele, né? Você acabou de falar de Paulo e da função dele, né? Como interface e tudo mais. A gente tem o Pedro como de certa forma, o líder foi o primeiro líder. Isso. Mas não foi o único. Tiago, o irmão de Jesus, depois substituiu Pedro. Então, em Jerusalém. Tem muitos dos 12 que eles não são muito lembrados, nem muito famosos. Sim. Você diria que todos eles tinham veja, nada, eu suponho que nada na Bíblia é por acaso, né? Sim. Então, 12 apóstolos deve ter uma razão do porquê cada um devia ter uma função ou algum, sabe? 12 na Bíblia é o número do governo divino. 10 é o número do governo humano. A Bíblia tem significado para os números. Não é numerologia. Tá, então não é numerologia. Por exemplo, 1 aponta para unicidade de Deus. 2 é um número que fala de companheirismo, comunhão. Andarão 2 se não tiverem acordo. 3 é o número da Trindade. E Deus, ele colocou a sua assinatura no universo da Trindade. Por exemplo, você tem no estado líquido, gasoso e sólido. Bom, tem mais um. No tempo, você tem passado, presente e futuro. Na dimensão humana, você tem largura, altura e profundidade. Tem um monte de 3. Entendeu? Nossa realidade é tridimensional, pelo menos na nossa percepção. Ela tem elementos da Trindade, vamos dizer assim. Número 4 é o número da Terra. Os 4 cantos, leste, oeste, norte e sul. As 4 estações do ano. Número 4 é o número da terra. Número 5 é o número da graça. É o número da graça. No alfabeto hebraico, a letra Re é, no hebraico proto-babilônico, que é aquele hebraico antes deles serem exilados, né? Era tudo desenho. É a figura de um homem com as mãos levantadas, falando, uau, eu descobri algo extraordinário, sobrenatural. O 5. O 5 é a graça. O 6 é o número do homem. Tá. Por isso que o 666 é o número da anticristo. Tá. Tem a trindade divina, Pai, Filho e Espírito Santo, e tem a trindade satânica, né? Anticristo, falso profeta e Satanás. Cultuar o humano, cultuar a si mesmo, do ponto de vista cristão, é a mesma coisa que cultuar o diabo, por exemplo? Não, eu penso o seguinte... Você que cultua a si mesmo, você não conhece a verdade. Por quê? Porque o homem não foi criado para adorar a si mesmo. Esse é um princípio de rebelião. Tá. Entendeu? Porque o satanismo fala um pouco dessa ideia, né? Faz o que tu queres e tudo mais. Porque foi isso que Lúcifer falou para Adão. O que Lúcifer... Lúcifer, na verdade, era o principal de todos os seres criados. Ele era uma criatura, mas era o mais poderoso. Ele chegou um momento que ele olhou para si mesmo e falou, pô, eu sou demais, eu sou maravilhoso. E a Bíblia diz, você era perfeito nos seus caminhos até o dia em que achaste iniquidade no teu coração. Ele olhou para si mesmo e falou, uau, eu sou maravilhoso. Por que eu vou adorar a ele
se eu posso adorar a mim mesmo e as pessoas me adorarem? E aí ele convenceu 1/3 dos anjos para entrarem nessa rebelião. E no momento que ele, né, se rebelou, ele foi expulso e aí virou demônio. De um querubim ungido se tornou em Satanás. Agora, a adoração ao culto pessoal é uma afronta para Deus. Porque o que a gente tem porque ele nos deu. Faz sentido. Mesmo tá as bom, suas do ponto de vista. características, os seus dons, talentos, as portas. Isso não quer dizer que o homem não tenha o seu valor. Claro que tem. Porque Deus, ele abençoa, mas você tem que fazer a sua parte. Eu tenho uma frase que eu gosto muito que diz assim: você não vai fazer nada sem Deus. Mas Deus não vai fazer nada sem o homem. Na tua vida. Ou seja, Deus, ele Entendi. é capaz de fazer qualquer coisa, menos a tua parte. Se você não tiver a tua parte, você não vai prosperar, você trabalha pra caramba. Por isso prospera. Se você não Ficar parado esperando, só pedindo. não vai cair do céu. Vai cair do céu. Tudo na vida, para você ter progresso, você tem que ter empenho. Agora, só o empenho do homem também não adianta. Porque tem horas que Deus vem e é interessante, vamos supor, você nunca parou para pensar na tua própria vida e dizer, putz, eu era um cara que eu nunca imaginei que ia acontecer comigo o que aconteceu? Um sentimento Quase assim, todo até de dia, certa gratidão. Quase Fala, todo meu dia. Deus, olha, de uma hora para outra, nunca imaginei que eu ia ser o Igor do Flow e tal. Então, isso é um cafezinho? Ah, eu vou querer também. Quer também? Toma ideia e toca tua xícara. Que eu ponho pra tu. Esses caras da produção, eles ficam tentando não aparecer, sabe qual é? E aí atrapalha o andamento. Tô brincando, Debs, fica em paz, tá bom. Então, o Igor, eu acredito assim que o que Deus espera de nós é que a gente tenha uma visão equilibrada de si mesmo. Você não pode nem se achar muito... Tu tomar com café? Quer dizer, com açúcar? Não, sem nada. Tá bom. Você não pode nem se achar um zero à esquerda, não vale nada. Não, claro que você é. Foi criado por Deus, você é criatura de Deus. Deus não fez você um cocô, entendeu? Mas você também não pode achar que você é melhor do que você é. Então, o que é glorificar e adorar a Deus? É reconhecer que você, as coisas que você é, as oportunidades, foi Ele que deu. Foi Ele que deu, e aí você retribui a Ele, dá a Ele a devida glória e a devida honra, né? A gente tava no 6, que é o número do homem, e o 7 é o número de Deus. Número perfeito, número de Deus. Tanto é que no livro de Apocalipse você tem um monte de 7. Porque o livro de Gênesis é o livro dos princípios. No livro de Apocalipse é o livro da conclusão. A plenitude aconteceu. Então lá você tem as 7 igrejas, os 7 candelabros, as 7 estrelas, os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças. Você tem 7, porque tudo que está acontecendo ali, Deus está dizendo, agora é o final, agora conclui tudo isso. Então o número 7 é o número de Deus, é o número da perfeição. Número 8 é o número do recomeço. O que é o 8º dia? É o início de uma nova semana. Entendeu? Número 9 é o número do mal. Do mal? É, até no satanismo, o número 9 é o número, né? Não sei, é? É. O número 10... Não manjo de satanismo, sabe porque eu falei aquilo? O número 10 é o número do governo humano. O número 12 é o número do governo divino. Quando as tribos de Israel se dividiram, de um lado ficaram 10 tribos e do outro lado 2. O sistema... Desse sistema de Do números... anticristo vai ser 10 etnias se juntando para dar poder para ele. Esse sistema... O sistema que eles usavam para contar era decimal, porque, veja, contar, ter um significado pro 12... Em geral, por exemplo, se a gente for pensar na numerologia clássica, ou na numerologia que se fala, numerologia que, né, se diz por aí, é do 0 ao 9, e quando passa disso, meio que soma, a menos que seja o 1 e o 1 também. Aí é o 1 reforçado. Se for, por exemplo, 44, é o 4 reforçado. Mas em geral, tu soma. Se for 35, não, o na número verdade, é 8. isso veio
muito depois, né? Os Com números certeza. são os números, veio da Arábia, né? A Fenícia, né? Por isso que eu nem falei, pô, o 8, 6, isso daí que tu falou, Mas o não parece. número na Bíblia na verdade, eram letras. Porque os números em hebraico são letras. O Aleph é 1, o Beit é 2, o Gimel é 3, o Dalet é 4, o Rei é 5, o Vav é o 6. Que são nomes de letras. São nomes de letras, mas que se contam como números. Entendido. Entendeu? Então vai até o 22 e depois começa a acrescentar. É a gente que chama de 22, porque os caras chamavam de outra coisa. Pra eles chamava de Tav. Tav é o 22. E pra nós, só pra deixar claro, é que a gente vê as coisas com a lente da nossa cultura e imagina que sempre foi assim, né? Então, assim, a gente que tá acostumado ao sistema decimal, que assim, o 10, aí depois o 20, e aí tem algumas coisas entre isso, né? Para outras culturas, não necessariamente assim. Ele pode ser uma coisa que... No hebraico, terminou 22, aí começa a somar 10, olha aí, 50, entendeu? Então é diferente, eu quero dizer. É diferente, mas eles conseguiam contar, né? Separar quantos claro, aqui, claro, daqui. claro. Faziam Fazendo sistemas diferentes. Exatamente. Muito interessante. A gente estava nos 12 apóstolos e no significado que eles têm. Em quinto lugar, tem os líderes religiosos da época que sabiam onde Jesus nasceria, mas foram instrumentos de perseguição até tentativa de matar a Jesus por causa dos seus interesses. Quem que eles representam? Representam os religiosos, que ao invés de se arrependerem dos seus pecados, eles se mantêm, né? Tentam manter uma estrutura de poder e de enriquecimento em detrimento da verdade. Sabe, eu quero deixar bem claro aqui, Igor, que toda generalização é burra. Concordo. Você não pode dizer que toda pessoa que prosperou é bandido. Claro. E nem todo mundo que é pobre é santo. Entendeu? Você tem um monte de gente que é muito rica, mas é humilde e dá glória para Deus. E você tem um monte de gente que é pobre, mas é arrogante, que está fora da vontade de Deus. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com os filtros da sociedade. Porque hoje a sociedade, você vê uma igreja que prosperou, uma igreja grande, já fala que é uma igreja do mal. Nem toda igreja, a minha igreja tem mais de 15 mil membros. Mas a gente todo dia está orando, buscando a Deus, se arrependendo, pedindo perdão, prega a Bíblia e só a Bíblia, entendeu? Não pode dizer que as igrejas grandes são do mal. A igreja de Jerusalém tinha 30 mil pessoas, entendeu? Era uma mega igreja. É que é mais fácil em 30 mil pessoas ter você tem círculo, um líder, né? Que tem muito dinheiro e aí começa a fazer todo tipo de negócio para manter o poder. Estamos falando do líder, eu não estava falando do líder. Estou falando que em qualquer 30 mil pessoas vai ter uma parte ali que é de gente... Lógico. Mas eu estou falando dos líderes religiosos ali que sabiam tudo da lei, das profecias, e que ao invés de, quando o Messias veio, se renderem a ele, foram eles que o mataram. Então eles representam quem? Representam essa classe de religiosos em que Jesus é só um pretexto. Você entendeu isso? Sim. Deixa eu abrir um parênteses aqui, porque eu não sei nem como anotar isso, então eu vou só falar. A ideia de que o evangelho, ele fala de misericórdia, ele fala de graça, mas ele também fala de algumas obrigações, alguns deveres e de certa forma, como ser um bom ser humano, como se portar, né? Às vezes, tem algumas maneiras de você entregar esse evangelho. Então você pode ser o cara que entrega esse evangelho de uma forma muito palatável, gostosinha, e às vezes um pouco distante Muito distante. do objetivo. Muito. E aí assim você atrai uma galera porque ficou mais palatável. É esses caras né? aqui. Por outro lado, se você tá falando um troço mais próximo do que é... Mas de uma forma muito dura, você também perde. Você também perde. E é talvez nesse sentido que se olhe para uma igreja gigante e pense, pô, será que esse cara tá falando o evangelho conforme tá previsto ali, ou ele tá falando da forma mais gostosinha que todo mundo quer? Porque as Porque, pessoas... no fim das contas, quanto mais gente, mais oferta, de forma isso prática. aí. Né? Por isso que eu tenho falado, e muitos outros pastores falam, que você tem que conferir com a Bíblia. Por exemplo, eu estava num outro podcast e eu fiz uma denúncia ao vivo. Por exemplo, vou ler para você. Posso? Você Pode, me dá? por favor. Tinha uma igreja aí que não está mais fazendo isso,
tá? Porque a pessoa que tinha essa visão, ela saiu, Tá. mas ela tratava o cara que era um influencer, um rico, de uma maneira diferente. Tinha um cercadinho com o nome do cara na carteira. Cara, olha o que fala a Bíblia a respeito disso. Ah. Quer ver? Diz assim: meus irmãos, há 2000 anos atrás, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Quer dizer, não pratique uma religião que faça a diferença das pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga, Templo. igreja, no templo, algum homem com anéis de ouro nos dedos e trajes de luxo, e entrar também alguém pobre, andrajoso, mal vestido, e tratardes com deferência o que tem trajes de luxo, e lhe disserdes: assenta aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica ali em pé, ou assenta-te ali abaixo dos estrados dos meus pés, não fizeste distinção entre vós mesmos? Vocês não estão fazendo acepção de pessoas? E não vos tornaste juízes tomados de perversos pensamentos? Cara, dá para ser mais literal do que isso? Tá claro. Ou seja, os anéis andrajosos é o Rolex de hoje, é a Porsche. E aí eles diziam o seguinte: não, a gente está fazendo isso porque se vier um cara que é um influencer, se ele estiver no meio do povo, ele não vai poder adorar à vontade. Aí você fala: não, tá bom, faz sentido. Mas e os ricos que ninguém conhece? Ele também está lá. Então não é porque o fato dele ter milhões de seguidores, mas é pelo fato dele ter grana, dar mais dízimo. E eu falei abertamente, falei: gente, tá na Bíblia. E eu falei de ter isso? coisa na Bíblia e os caras fazem. Não, eu falei isso porque um influenciador grandão um dia filmou ele entrando por trás e dizendo: olha que maravilhoso, aqui tem lugar VIP. Aí eu não aguentei, eu fui lá e falei: pá, 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 pá. Pouco tempo depois eu fui numa igreja de um amigo também. Ele ia pregar e tudo mais. Ele falou: não, pô, garanto pra você lá um lugarzinho e tal. Eu falei: cara, não quero não, mano. Eu não quero por várias razões. Não entendeu? tem problema de você. Eu tenho convidados que eu chamo e boto na frente. Mas não tem cercado, qualquer um pode sentar. Ah, sim. Exato. Foi Entendeu? o que aconteceu. Qualquer um pode sentar. Eu Se o cara chegar na hora errada, ele vai chegar lá, tá lotado. Isso. Entendeu? Justo. Entendeu? É, assim, a gente, por ser o amigo desse cara, legal, assim, pô, obrigado pela moral, pela consideração de me colocar aqui no lugar que eu consigo enxergar. Legal, mas você saiba chegando que. lá, você não conhece, Isso. então ele vai e te coloca lá. Mas saiba que eu não quero ficar separado de ninguém, porque isso, inclusive, depõe contra mim, na minha opinião. Entendeu? Eu não gosto. Igor, a Bíblia está dizendo: olha, não trate o pobre como uma pessoa inferior. E não trate o rico como uma pessoa superior. Sabe o que a Bíblia fala sobre isso? Diz assim para o rico: rico, glorie-se na sua insignificância. E pobre, glorie-se na tua dignidade. Olha como Deus é tremendo. O camarada, ele está numa posição superior, então seja humilde, porque você vai morrer. E ele ainda diz: porque a vida é como uma flor. Seca a erva e cai a flor.